É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, né? Que bonito. E glória a Deus. E vai ser uma manhã especial também. Me acompanhe, por favor, na passagem lá de Mateus capítulo 18, do versículo 1. Vamos lá para Mateus 18, versículo 1. A versão que nós vamos usar aí vai ser a versão da NTLH, tá? Mateus 18, versículo 1, a gente vai ler até o versículo 4. Vamos lá. E glória a Deus. Mateus capítulo 18, versículo 1 ao versículo 4. Hoje vai ser a última oração que a gente vai fazer da independência, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre independência aí. Acharam aí? A gente vai ler na NTLH, tá? Que é aquela nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim, ó. Naquele momento os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. Então, o que ele mostra para a gente aqui nesse trechinho? Vamos meditar para a gente poder entender, né? Os discípulos, eles estavam ali, né, deixando o diabo começar a enganá-los, porque eles estavam começando a se preocupar quem deles era o mais importante. Quando você começa, né, entenda bem, a querer aparecer, querer que o seu trabalho, né, a sua família, a atividade que você faz, né, o ministério que você tem, né, não porque eu sou um obreiro, porque eu sou um pastor, porque eu vou na igreja tal. Então, sempre que você se preocupa, né, de começar a querer aparecer para as pessoas, você não está na direção de Deus. Eu tenho que aparecer para Deus. Eu tenho que ser o melhor que eu posso, entenda bem, para o Senhor. Então, né, essa tem que ser a nossa preocupação. Por quê? Porque a Bíblia mostra que é Deus que exalta o homem. Esses dias eu conversava com um rapaz e ele falava comigo sobre isso. Ele falou: pastor, se eu não me defender, quem vai me defender? Deus. Se eu estiver na palavra dele, é ele que vai me defender. Então eles começaram a deixar esse espírito, né, da fama, da preocupação ali, né, quem era mais importante, quem era mais usado, quem estava mais próximo de Deus, tal. Eles começaram a se preocupar com isso. E aí, para dar então a explicação, o que Jesus ele fez? Ele pegou uma criança e colocou ali no meio deles. Agora, o que me chamou a atenção foi aqui na parte do versículo 3, né? O versículo 3 diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida, quer dizer, o que ele quis passar para eles ali? Se vocês não mudarem, né, o pensamento de vocês, quer dizer, vocês vão continuar vivendo desse mesmo jeito, preocupado em aparecer, preocupado, né, que aquilo que vocês fazem, né, é melhor do que aquilo que o outro faz. Então, quer dizer, se vocês não mudarem o pensamento de vocês, não mudarem a vida de vocês, ele dá aqui a explicação, na continuação.
e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. Aí o que acontece? Se a gente parar para analisar aqui, vamos pensar direitinho. Quando a gente fala no reino dos céus, nós estamos falando da salvação, tá? Mas também é possível você viver o reino de Deus aqui, nessa terra. Então tem o reino dos céus, que naquele dia lá que o Senhor voltar, os salvos irão morar com ele. Mas aqui também eu posso viver as maravilhas de Deus aqui na terra. Mas ele deu a explicação, se vocês não mudarem de vida, quer dizer, se vocês não mudarem o pensamento, consequentemente, né, mudar as práticas, mudar aí a forma de viver, e não buscarem, né, ser iguais às crianças, vocês não entrarão no reino do céu. Então, se eu não posso, né, morar com ele lá, quando ele voltar, eu também não vou poder, entenda bem, né, ter uma vida digna aqui nesse mundo. Porque, uma vez o missionário falava, ele explicava o seguinte, que aqui é uma preparação. Entendeu? Aqui é uma preparação. Não tem aquela pessoa que ela está na empresa ali, mas ela ainda não é ali a contratada, né? Ela está como trainee, né? Ela está passando por um treinamento, né? Tem uma palavra certa para isso aí, me fugiu aqui a palavra agora, quando a pessoa está em estágio. Ele está estagiando, então quer dizer, ela não está contratada ainda, efetivada pela empresa. Ela está estagiando, né? Depois que o estágio acabar, vai ser decidido se ela vai ser efetivada ou não pela empresa. Então nós estamos estagiando aqui, nesse mundo. É um estágio. Então, se ele está mostrando aqui nesse trecho, né, que se a pessoa não muda de vida, não procura parecer ali com uma criança, ela não vai poder morar no céu, então significa o quê? Se eu não estou pronto para morar lá com ele, é porque o meu estágio aqui nesse mundo, a minha forma de viver aqui nesse mundo, ela não está sendo aprovada por Deus. Repito, a pessoa que está estagiando na empresa, fazendo um bom estágio, um bom trabalho, possivelmente ela vai ser contratada. A pessoa que está vivendo aqui nesse mundo, entenda bem, né? Nesse estágio aqui, neste momento aqui, da forma correta, ela vai morar no céu com o Senhor. Mas se eu não estou podendo morar no céu, se ele voltasse agora e eu não pudesse morar com ele, então significa que o tipo de vida que eu tenho vivido aqui não está legal. Aí é interessante, né, a comparação que ele faz, porque o que acontece? Quando ele diz aqui no versículo 3, e não ficarem iguais às crianças, pensa numa criança que você conhece, ou teve contato com ela já. Ontem eu estava em casa ontem, aí a Helena, a minha filha mais nova, né, está com 3 anos e pouco, ela fez uma birra lá, e eu bronqueei com ela. Ela chorou um pouquinho, tal, daqui a pouco ela dormiu. Estava cansada. A hora que ela acordou, parecia outra pessoa. Tinha esquecido. Já veio, já abraçou, né? E eu fiquei observando. Eu tinha uma outra mensagem que eu ia trazer para você. Eu ia trazer para você uma outra palavra. Mas aí eu tinha comentado com uma senhora, na sexta-feira, sobre nós buscarmos ser como crianças e tal, né? E aí depois bateu no meu coração esse entendimento. Aí eu fiquei observando. Ela vinha, abraçava, como se nada tivesse acontecido. Mas sabe quando você percebe que é uma coisa sincera? Porque às vezes a gente vê isso nas pessoas mais maduras, mas é a pessoa sendo dissimulada. Não é sincero. Aí eu fiquei imaginando, por que Deus ele então orienta para a gente procurar ser como uma criança? A criança não guarda mágoa. Entendeu? A criança ela esquece o passado. A criança, se você estiver aqui, ó, de pé, e ela estiver aqui em cima, você fala para ela, pula, e ela pula. Se ela confia em você, se ela sabe que você é pai, ou mãe, ou tio, ou tia, alguém que ela conhece, ela pula. Se ela não te conhece, você fala, vem comigo, pula, ela não pula.
Tem criança que não vai, só com quem conhece. Tem criança que é um pouco mais ali tranquila, né? Mas normalmente, entenda bem, ela vai pular ali, ela vai se lançar para quem ela conhece. Então eu fiquei observando isso. Eu fiquei pensando nisso. Não que as nossas atitudes, né, tem que ser ali atitudes inconsequentes, não é isso, tá? Você tem que ter responsabilidade com aquilo que Deus ele está te ensinando. Mas a nossa confiança nele tem que ser como de uma criança. Acreditar, entenda bem, 100%. Se entregar a ele sem restrições. Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá? Daqui a pouco a gente vai continuar. Deixa eu pedir que você se coloque de pé, que eu queria dar com você a volta da vitória. Vamos lá? Em nome de Jesus. Você sabe que esse ano aí, aparentemente está bem complicado, bem difícil por causa da pandemia, né? Muita gente passou aperto, tanto financeiro quanto também na questão aí da sua própria saúde, alguns até em relação à família, né? Mas aonde abundou ali o pecado, a dificuldade, vai superabundar a graça de Deus. Amém, Jesus? Aonde você passou um aperto ali, a palavra do Senhor vai trazer para você dupla honra, pode ter a certeza. Tá bom? Para a glória do Senhor. Vamos lá então? Vamos aplaudir o Senhor bem forte? E vamos assim nas palmas. Bonito para Jesus, hein? Pessoal de casa aí também, hein? Fica sentado não, vamos curtir essa benção aí. Vamos lá. Olha o milagre chegando. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Vem vindo pra cá. Quem é, meus irmãos? É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres sem nos visitar. Agora vamos mudar assim, ó. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Agora sim, ó. Oh, glória, nós damos glória. É agora. E vamos todos dar a volta da vitória. E nas palmas assim, ó. O amor de Deus é grande, eu guardo no coração. O amor de Deus é grande, nós temos que andar em comunhão. A nossa fé é tudo, a nossa fé em Deus. Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus. Agora sim, glória. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória. E vamos todos dar a volta da vitória. E nós vamos assim para Jesus, ó. É bonito, hein? Tome posse do seu milagre nessa manhã. Vamos lá. Tome posse da tua bênção. Tome posse da tua bênção. Tome posse da tua bênção, Deus quer te dar. É o fogo do Espírito Santo. É o fogo do Espírito Santo. É o fogo do Espírito Santo que vem te ajudar. E glória, ó. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória. E vamos todos dar a volta na vitória. E nas palmas. Ele é o nosso amigo. Ele é o bom pastor. Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Criador. O seu poder é lindo. Vem para nos curar, vem para fazer milagres e maravilhas, vai operar. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória. E vamos todos dar a volta da vitória. E nós vamos assim para Jesus, ó. Tá bonito, hein? Crê no seu milagre, está chegando agora. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres. Vem nos visitar. E o glória bonito, ó. Oh, glória, nós damos glória.
para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta na vitória. E nós vamos assim para Jesus, bonito, ó. E para Jesus, amém? Você sabe que a gente mudou um pouquinho, porque o que acontece? Eu estava na sede lá dançando lá com o missionário, aí a gente fazia, né? Ô, glória, né? Nós damos glória. Aí eu vi que o pessoal está fazendo assim, ó. Aí eu falei, então tá mudado. Amém? Esquece tudo, agora não tem mais isso, nem nada. Agora é só assim e aleluia. Amém? É bom que cada vez que você faz assim, você confessa que Deus é a sua força e também a sua vitória. Amém? Sempre um minutinho, me acompanhe por favor agora numa outra passagem, lá de Mateus também, só que no capítulo 8. Vamos lá para Mateus 8, versículo 5 até o versículo 10. Vamos lá. Vamos lá para Mateus, capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 10, tá? Vamos lá. Mateus 8, do 5 até o 10, a gente vai meditar aí. Vamos lá. O trecho você conhece bem. Diz assim, ó. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Então, olha só aqui nesse ponto, vamos parar um pouquinho só para a gente entender isso. Olha só a disposição do Senhor para nos abençoar. Meu irmão, minha irmã, olha para mim um pouquinho aqui. Você tem um problema? Pastor, eu tenho. Não tenha dúvida que Ele tem o prazer de resolver, de abençoar você. Nunca tenha dúvida disso. Nunca. Esse homem aqui, ele não fazia parte do povo de Deus. Mas como ele foi procurar Jesus, e o problema dele era esse servo, que estava violentamente atormentado, e ele respondeu, ele ajudou esse homem, por que ele não te ajudaria? Coloca no seu coração isso. A batalha só termina, tá, quando você para de acreditar. Se você crer como uma criança, que se você estiver aqui embaixo, e ela aqui em cima do altar, e você fala para ela, pula, e ela confia, se você lutar para ter esse tipo de confiança em Deus, uma confiança, tá, que nós estamos falando, que te leva para o céu, e te faz viver bem aqui nessa terra. Nunca duvide que Deus ele tem saúde para você, Ele quer saúde para você. E quando eu digo saúde, não é só na questão aí física, tá? Do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. Quando eu digo saúde, é em todos os pontos da sua vida, tá? Em todos os setores da sua vida. Nunca duvide que Ele quer aí te abençoar, que Ele quer te suprir, tá? Mas vamos chegar ao ponto principal, versículo 8. E o centurião respondendo, disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Então, vamos parar para a gente poder entender esse versículo 9. Aqui no versículo 9, né,
a gente percebe o seguinte, que quando o Senhor se coloca à disposição, no versículo 7, dizendo que ele iria com ele para levar saúde, a gente percebe então aqui no versículo 8, no versículo 9, que esse homem, né, esse centurião, fala: Senhor, não há necessidade que o Senhor vá. Aí ele explica o porquê, ele fala: olha, assim como o Senhor, né, o meu caso é o mesmo. Eu tenho autoridade sobre os meus soldados. Quando eu peço para eles fazerem alguma coisa, eles fazem para mim. Então, aqui nós percebemos, né, uma confiança muito grande nesse homem. Por quê? Se ele fosse um homem que não tivesse ali observado o Senhor Jesus, quando o Senhor se ofereceu para ir até o problema dele, para resolver, ele diria o quê? Vem, Senhor, vamos rapidinho. Não é verdade? Mas isso aqui nos mostra que, na verdade, ele observava Jesus. Ele nunca tinha ido até Jesus, mas ele observava Jesus. Primeiro, né, a gente percebe que ele realmente observava porque ele foi procurar aquele que resolvia. Ele não procurou outra pessoa, ele procurou Jesus porque ele sabia que ele podia resolver o caso. Segundo ponto, né, que você percebe que ele observava porque, além de ver que o Senhor poderia resolver o caso dele, ele notou o quê? Que Jesus agia como ele agia. Então, sempre que o Senhor dava uma ordem, alguém realizava. Como ele. Centurião, quando dava uma ordem, os soldados obedeciam. Então, o que ele pensou? Olha só a comparação que ele fez. Ele pensou assim: eu dou uma ordem, meus soldados obedecem. Ele dá uma ordem, acontece. Então, ele também tem soldados que não são vistos aos olhos naturais, mas que cumprem também as ordens que ele fala. Olha só como ele era um homem observador. Então, ele foi, né, a Jesus, porque ele sabia que só ele podia resolver, e ele percebeu que era a mesma coisa, só que um dava a ordem no mundo espiritual, né, Jesus, e ele dava a ordem no mundo natural, ele centurião. Então, aqui nós percebemos, né, que ele observava. Né? Ele tinha ali, em algum momento, ele deve ter ouvido uma pregação, ele deve ter visto algum milagre acontecer, ele percebeu que Jesus era aquele que ele poderia procurar. Mas aí o que eu quero chamar a sua atenção é aqui no versículo 10, que diz assim, ó: e maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então, o que eu quero chamar a sua atenção aqui? Nesse ponto, né, a gente percebe que Jesus ele se surpreende com a atitude dele. E a surpresa que Jesus ele tem, você vê que o Senhor não comenta, por exemplo, não, porque esse cara aqui é soberbo, estou querendo ajudar ele e tal. Ele está falando, não precisa não, e não sei o quê, dá uma palavra que eu vou acreditar, não precisa ir comigo não precisa se incomodar, só fala só. E não. Você vê que o tipo de comentário que Jesus fala, aquilo que ele comenta a respeito da atitude do homem, é uma atitude que a Bíblia mostra aqui no versículo 10, que causa o quê? Uma surpresa, ele fica maravilhado. Então, a atitude que esse homem, o centurião, teve, não foi uma atitude soberba, mas confiante. Então, aquilo que nos faz independentes do inferno e dependentes de Deus é a confiança no Senhor. Como a confiança de uma criança. Se você falar para ela, vou te dar um brinquedo, ela acredita em você. Pula que o pai pega você, ela se joga. Ela entrega a vida dela, toda a confiança dela em você. Vem com o vô. Vem com a avó.
veja que a criança, ela não tem uma atitude soberba. Não, vou pular, você me segura, hein? Se você me deixar cair, você vai ver só. Te arrebento, hein? Não. Ela se entrega. Eu falava esses dias com um casal. Eles me disseram, eles estavam com um problema. E esse problema já faz algum tempo que tem acompanhado a vida deles. E ainda estão com um problema. Mas eles me disseram, pastor, nós estamos diferente em relação a esse problema. Nós estamos mais confiantes. Porque nós entendemos que se Deus não guardar, quem pode fazer alguma coisa? Entendeu? Então, é isso que eu quero que você entenda. Quando Jesus ele falou lá em Mateus 18, tá? Não precisa abrir. Quando ele falou lá no capítulo 18, versículo 3, ele disse, se vocês não mudarem o pensamento, não mudarem de vida e agirem como uma criança, é só observar o que a criança faz. A confiança que ela tem. Não é ter a atitude da criança, tem que ter responsabilidade com o que Deus te ensina. Mas, sabe, se libertar dos maus pensamentos, entendeu? Se você não consegue orar a Deus, falar, Senhor, eu quero perdoar, sabe? Quem não perdoa, leva uma carga pesada sobre si, entendeu? Vive preso, entendeu? Então, se a gente não procurar viver, né, não vai ter reino, não vai ter salvação, e vai viver uma vida aqui, nesse mundo, entenda bem, perdão pela palavra, miserável. Entendeu? Miserável. Sempre faltando alguma coisa. Entendeu? Sempre faltando alguma coisa. Se a gente não procurar observar, como ontem o missionário falava, né, o missionário falou o seguinte, não leia muito assim a Bíblia, sabe? Tem gente que pega, vou ler 10 capítulos. Tá bom, você está fazendo a leitura para ler a Bíblia, para se alguém te perguntar, você falar que você já leu a Bíblia inteira, tá bom. Mas quando você for meditar, lê um versículo às vezes, um capítulo às vezes. Não lê correndo. Depois não guarda nada. Entendeu? Vai com calma. Vai meditando naquilo que Deus está falando com você. Lê um trecho que falou o seu coração, você para ali, pratica aquilo primeiro, depois você lê no outro dia, novamente. A criança pode perceber. Você fala para ela, ó, tal dia a gente vai viajar, tal dia eu vou te entregar tal coisa. Ela fica no seu pé. Ela fica no seu pé. Não fica no pé? Vixe! Né? Tudo passa a ser aquilo. Né? Ela vai comer, ela fala, nossa, eu estava lembrando agora há pouco aqui que você falou para mim que a gente vai para tal lugar. Não é? Aí você pega e fala assim, ó, guarda lá os seus brinquedos. Nossa, ô pai, eu estou guardando aqui, estou imaginando eu guardando já aquele negócio lá que o senhor falou que o senhor ia me dar. Não é assim? Ela confia. Entendeu? Ela fica naquilo, pode parar para analisar. E às vezes a gente não fica. Faz uma oração, aí piora. Porque o diabo ele é inteligente. Logo que você coloca diante de Deus, ele tem que tomar uma atitude, senão ele perde você. E aí você faz oração e piora. Em muitos casos piora. E a pessoa não permanece. Diferente da criança. Enquanto você não entrega, ela não para. Tem hora que você tem que falar, tá bom, pode ficar tranquilo, eu vou dar. A gente vai mesmo em tal lugar. Entendeu? E pode perceber como é que a criança faz. Se você combinou um exemplo, a gente vai viajar para tal local, vamos no parque e tal. Acordou, tá chovendo, ela tá lá. E aí, vamos? Você fala, tá chovendo, ela fala, não tem problema. Não é assim? A gente acorda, fala, ih, tá chovendo. Quer dizer, devido ao tempo que mudou, parece que a gente não quer tanto mais aquilo. Ela tá lá, vestida, com mala e tudo. Falei, e aí, vamos? Mas tá chovendo. Fala, não tem problema, a gente fica no coberto lá. Não tem tempo ruim para criança. E a gente perde isso com o passar do tempo.
Por isso que, na verdade, a atitude que esse rapaz teve aqui, o centurião, não foi uma atitude soberba. Foi confiante. Ele falou, Senhor, não precisa se incomodar. Eu tenho te observado. É como se ele falasse isso, né? Ele não falou. Mas é como se ele falasse, eu tenho te observado, Senhor. Quando o Senhor fala, acontece. É igual ao meu caso. Eu estava comparando, Senhor, o que acontece contigo, o que o Senhor faz e o que acontece comigo, que sou o centurião. Se eu falo uma coisa, acontece. Quando eu falo uma coisa também, meus soldados resolvem. E aí a resposta foi essa que Jesus deu. Se ele tivesse sido soberbo, o Senhor teria falado. Mas não, a palavra diz aqui no 10, e maravilhou-se Jesus. Maravilhou-se. Então é isso que vai trazer para a gente independência. Você quer ser independente? Confie e procure sempre aumentar a sua confiança em Deus. Você quer ser independente do inferno? Você quer que o diabo não tenha mais controle sobre você? Analise sempre o seguinte: eu posso ir para lá? Se hoje tudo acabasse, eu poderia ir para lá? Não, pastor, eu não poderia ir para lá. Então, se eu não posso ir para lá, é porque eu não estou vivendo bem aqui. Você viu o que ele falou, não precisa abrir, eu leio para você. Está aqui no meu esboço, eu deixei marcado. Mateus 18, versículo 3. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O quê? Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. Tem que ver direito. Porque o maior milagre de todos é esse. É quando acabar tudo aqui, morar com ele. Então tem que ver direitinho. Amanhã, a gente vai ter uma reunião de prosperidade aqui à noite. Toda última segunda-feira eu faço prosperidade aqui, especial. Toda última segunda, às 7h30 da noite. Tá? E amanhã a gente vai falar sobre essa questão de que você tem que procurar sempre ser importante. Pode parar para analisar. Sabe quem foi mandado embora nessa época de pandemia? Aquele que a empresa considerou que não era tão importante. Não sei o critério, mas pode parar para analisar. Entendeu? Claro que a minha importância, ela tem que estar sempre em Deus, é o que eu falei para você. Olha a preocupação dos discípulos. Senhor, dos 12 aqui, quem é o maior? Nunca faça isso. Não se preocupe em aparecer para chefe, para pastor, para ninguém. Apareça para Deus. Se Deus aplaudir você, é porque o inferno está vaiando. Agora, se o inferno te aplaude, é porque Deus está triste. Mas falando dessa questão, amanhã a gente vai bater um papo sobre isso aí, na questão da prosperidade, no crescimento financeiro. Pode parar para analisar. Eu estava ontem conversando com uma moça da minha família, ela ganha um salário, e tem um outro rapaz lá que ganha também. Para não mandar embora, pegou o salário de um, dividiu para os dois, até passar esses, acho que são 3 meses. Por quê? Não faria isso para os dois, se não fossem importantes. Se um não fosse, dispensaria, ficaria com o outro. Fala, agora você vai ter que trabalhar mais, tá? Se você quiser ficar. Mas fez o quê? Pegou um salário e dividiu para os dois. Ah, pastor, mas isso aí não pode. Não estou entrando nesse mérito aqui agora. Estou explicando para você o que eu tive ontem de contato, de informação. Se pode ou não pode juridicamente, não é minha praia. Estou falando para você questão aqui da palavra agora. Entendeu? Tem que procurar ser importante. Olha como esse homem ele foi importante para o servo dele. Se ele não fosse a Jesus, o rapaz não teria sido liberto.
Você é importante para a sua família, você é importante na sua empresa, você é importante na sua igreja. Entendeu? É como eu tenho falado, nós estamos fazendo as lives ainda, mas eu estou começando a parar já um pouquinho com algumas coisinhas. Por quê? Porque senão a pessoa começa não volta. Entendeu? A pessoa acaba acostumando, acaba não voltando. Sexta-feira eu tive um problema lá, acabei nem fazendo o vídeo da pregação. Entendeu? Acabei não conseguindo mandar e não vou fazer. Por quê? Porque estava aqui quem teve que vir. Era assim antes que funcionava, lembra? Quando você não podia vir, você não recebia a palavra. Entendeu? Lembra que eu preguei semana passada? Como que se conquista o reino do Senhor? Com esforço, com trabalho. A gente vai até continuar as lives, aí depois eu vou fazer a live aberta, tal. Estou pedindo a Deus sabedoria, né? Porque muita gente depois acaba assistindo, não só a gente aqui da nossa igreja, os irmãos aqui da nossa igreja, né? Mas muita gente é alcançada, é abençoada. 10 mil pessoas assistem, tal, visualizam, tal, entendeu? Mas está na hora de começar a voltar. Eu estava vendo aí, os colégios vão retornar agora em outubro. Se eu me engano, acho que é dia 7. Tem que voltar. Entendeu? Esses dias aí veio o rapaz aqui, é o dono do salão. Aí eu cheguei para ele e fiz assim: tudo bem com o senhor? Aí ele pegou minha mão assim, apertou, falou: ô, pastor, tudo beleza? Eu falei assim: desculpa aí que eu já tive, já sarei, já estou bem, já está tudo tranquilo. Desculpa aí, agora aperta a mão de todo mundo, aí esqueço. Aí eu falei: tá bom. Depois eu fui lá e passei o álcool em gel. Mas dei a mão para ele. Entendeu? Foi até engraçado. Quando ele foi embora, eu falei: então tá bom, Deus abençoe. Aí ele fez assim. Eu falei: não, você falou que era para dar a mão, vamos dar a mão. Depois você passa, lava, passa o álcool em gel, né? Deixa a mão no álcool mergulhada lá 3h30, depois você faz. Eu vou fazer o quê? Eu estava vendo ontem um missionário, né? Lendo um trecho, ele fez assim, ó. Deus está com a gente, velho. Né? É o costume, não é? Vai fazer o quê? Entendeu? Criança, né? Você vê como é que a criança faz? Né? Você coloca e fala assim, ó, não mexe aqui, nem aqui, nem aqui, depois passa a mão, ela vai, mete a mão em tudo. Tá? Criança. Entendeu? Não é que você não tem que vigiar, tem que vigiar, né? Deus, ele faz com que a gente cresça e amadureça porque é importante. A gente não pode nunca perder essa confiança. Entendeu? E olha que no nosso caso aqui, não é como no caso do centurião. Ele teve contato com Jesus em alguns momentos que ele deve ter observado Jesus pregar, ensinando, libertando. Nós caminhamos com Deus diariamente, ou pelo menos deveríamos caminhar. Olha que bênção você tem. Entendeu? Então coloca no seu coração isso. Vamos procurar acreditar nele como uma criança confia. Se você prometer algo, entendeu? Ela confia. Papai vai trazer sorvete de chocolate. Aí você traz sorvete de morango. Mas cadê o sorvete de chocolate? Você fala, não, mas não tinha. Tava, então, mas você falou que era chocolate. O bicho pega. É. É ou não é? Ixi. Até pode comer o de morango, mas come ali, ó. Ó. Entendeu? É. Criança não é mole, não. Entendeu? Você falou que era azul. Você trouxe verde. Falei, não, mas não tinha. Falei, então, mas depois você vê para mim lá. Entendeu? Até vou ficar com esse aqui, né? Inteligente, né? Inteligente. Vou ficar com esse aqui, mas depois você vê o outro lá. Entendeu? A gente não. Não, Deus tá bom. Não sei o quê. Não era bem isso aqui, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Não. Lembra que eu falei para você no início da mensagem, quando eu comecei a leitura aqui no Mateus 8:7? Olha a preocupação que o Senhor teve. Você tem algum problema que torna você dependente do inferno?
Se ele se preocupou com um centurião que não fazia parte daqueles que andavam com Deus, não vai se preocupar com os seus problemas? Apresente para ele, diga para ele: Senhor, é um câncer. Diz que vai me matar. Senhor, é uma depressão. Diz que vai tirar de mim a vontade de viver. Deus, é uma amante. Diz que vai levar embora o meu marido. Jesus, é uma amizade. Diz que vai fazer o meu filho ficar preso nas drogas. Mas Jesus, pelo contrário, esse demônio vai sair, não vai prender nem meu filho nem aquele rapaz. Jesus, aquela moça que quer ser amante, não vai tirá-lo de casa e ela vai encontrar um rapaz também que vai fazer ela feliz, porque dividir homem com outra não é certo. Deus fez um para o outro para um. Jesus, essa doença estava na cruz e também foi morta quando Jesus morreu. Se o Senhor se preocupou com um centurião que nem contigo andava, não vai se preocupar comigo que caminho contigo diariamente? Confiança. E aí você vai se tornar cada vez mais independente, né, do mal e dependente de Deus. Amém? É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer.